Boa noite. Graças a Deus, mais um dia nós podemos nos reunir, podemos conversar um pouco mais sobre a Palavra de Deus, conversarmos sobre o que Deus tem feito na nossa vida. É o encontro das tendas hoje, e hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito de Salmo 119. Hoje nós vamos estudar o versículo 3. Ô Léo, só dá uma olhadinha para mim, ver se tem como baixar um pouquinho a câmera ali, porque não está aparecendo, ela está pegando só a parte de cima mesmo ali, a câmera do Facebook. Está pegando tudo? Hã? Está pegando o que aqui? Porque a minha câmera está aparecendo só daqui. Está aparecendo a mesa? Está bem no meio da imagem. Não, se está aparecendo a mesa. Ele quer aparecer mesmo. Tá? É que na minha aqui não está aparecendo a mesa. Tu tá bem no meio. Então tu Não, é que pra mim está aparecendo assim, para te entender. Tá ok? Então tá bom, está bom. Acertos, ajustes, né? Então estamos esperando um pouquinho para o pessoal entrar. Graças a Deus, né? Mais uma vez nós podemos reunir. Ó, apareceu eu ali mostrando a foto. Eu não consegui marcar, por causa que eu tinha marcado, mas deu problema. Eu vou marcar umas pessoas aqui, enquanto as pessoas vão entrando. Pois é. Deixa eu marcar algumas pessoas aqui. Editar a publicação. Vamos marcar aqui. Eu não tenho a possibilidade de marcar aqui. Eu não tenho. Vou cancelar aqui antes que dê problema. Tu marca as pessoas para nós? Marca a mãe. Já temos algumas pessoas online aí. Vamos dar um cumprimentar. Paula Figueiredo, boa noite. Maicon. A Cassi, ela marcou a mãe agora. Vamos começar a marcar as pessoas. Marquem os nossos amigos aí para a gente conseguir começar a estudar. Juliana Borges, prima da Dilce, ó. Seja bem-vinda, Juliana. Tem que marcar a Dilce, deixa eu marcar a Dilce aqui. Dilce. Marquei a Dilce. Graça de Ivanir. Graça de Ivanir, está marcada. Glauco. Bom dia, você está assistindo já. Quem mais que eu tinha marcado aqui? Que não sabe o nome da minha canal dele, que eu esqueci. Alberti. Josi, seja bem-vinda, Josi. Vai marcando as pessoas aí. Vamos começando então, enquanto o pessoal vai marcando aqui. A Dilce também peço para ir marcando. Vamos lá então. Vamos para o estudo, que é interessante. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do Salmo 119, o versículo 3. Nós já fizemos estudo dos dois primeiros, do 119, versículo 1 e o 119, versículo 2, e agora nós estamos chegando no versículo 3. Ele diz para nós, na linguagem de hoje, que felizes são aqueles que não praticam o mal e que andam nos caminhos de Deus. Convido vocês para fazer uma oração. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração mais uma vez à Tua presença, te agradecendo, Senhor, pelas maravilhas que Tu tem feito no nosso viver. Faz de nós, Senhor, pessoas verdadeiras, que nós possamos colocar em prática verdadeiramente isso que vai ser pregado aqui nessa noite, que a Tua vontade seja feita em nosso viver. Não permita, Senhor, que nós nos desviemos, não permita, Senhor, que nós caiamos em tentação, mas que nós possamos cada vez mais lutar com todas as nossas forças para alcançar os objetivos a qual Tu tem para o nosso viver. Muito obrigado, Senhor, por Tu nos dar a possibilidade de um dia a mais de vida. Muito obrigado, Senhor, pela vida que Tu tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, por nós ter vida e vida em abundância, por nós termos o que comer, por nós termos o que vestir.
braços que se movem, pernas que se mexem, boca que fala, ouvidos que ouvem. Obrigado, Senhor, por nós sentir o tato. Obrigado, Senhor, por nós ter quilômetros de veia dentro do nosso coração, dentro do nosso corpo, e nenhuma delas entupida. Muito obrigado, Senhor, por ter nos guardado, por todos os nossos órgãos funcionarem perfeitamente. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço. Tu é maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, pelo dom maior que Tu nos deu, que é a vida. Muito obrigado, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Como vocês já sabem, nós estamos participando de um culto interativo. Então eu quero convidar a todos vocês a participar junto conosco, falar, fazer perguntas. Ontem no fim, lá nós tivemos um encontro, um bate-papo com os pastores, e foi feito pelo Ayrton a pergunta, ao qual nós passou batido, não consegui enxergar, mas eu respondi para ele no particular. Então, se vocês tiverem qualquer tipo de pergunta, qualquer dúvida que tiver, nós vamos sanar as dúvidas de vocês. Pode ser que não seja agora no momento, mas nós vamos sanar. Depois a gente faz a leitura novamente de todas as coisas que foram ditas, e assim nós vamos sanar as dúvidas de vocês. Tu quer falar alguma de quem está aí, mais ou menos? Lembra? A Eliana, que é a mãe da Elisa. Tem que falar um pouco mais alto. A Luiziane, a Josi, a Dilce, o Cleiton chegou. Aqui tem o Valdeli e o Henrique Félix estão no YouTube. O Henrique Félix e o Valdeli estão no YouTube, legal. Eu estava com medo que não fosse funcionar o Facebook, daí eu pedi para acessarem no YouTube. Então, assim, nós estamos nas duas plataformas, tanto no YouTube quanto no Facebook. O Facebook está funcionando. Se por acaso cair no Facebook, nós pode partir direto lá para o YouTube, que ela vai estar funcionando lá. Façam suas perguntas, dê as suas sugestões, e falem o que vocês acham. Vamos bater papo a respeito da palavra de Deus. Então, aqui para nós termos ideia do que nós falamos hoje, na linguagem da NVI, ele diz assim, não pratico o mal e ando nos caminhos do Senhor. E na nova tradução internacional, na nova tradução da linguagem de hoje, diz: felizes são aqueles que praticam o mal e que andam nos caminhos de Deus. Então, o nosso pensamento é o que é que isso quer dizer para nós. Nós vemos de 3 versículos. Esses 3 versículos, todos eles começam na nova tradução da linguagem de hoje com felizes são. Então as pessoas são felizes, as pessoas que fazem isso que está escrito no primeiro, no segundo e no terceiro versículo. O Ayrton já entrou também. Ayrton, legal, Ayrton, que tu está aí junto conosco. Então, assim, aqui nesse texto ele diz para nós que vamos começar a primeira parte do versículo. Bem-aventurados ou felizes são aqueles que não praticam o mal. Realmente seria muito bem-aventurado aquelas pessoas que podem afirmar que não praticam o mal. Não praticar o mal muitas vezes a gente pensa: eu não faço nada de errado, eu não traio a minha esposa, eu não roubo, eu não mato, então eu sou uma pessoa boa. Em Tiago diz para nós que quando nós podemos fazer o bem e não fizemos, isso é pecado. Então, no momento que nós deixamos de fazer o bem para alguém, no momento que está ao nosso alcance de ajudar uma pessoa e nós não ajudamos, isso é fazer o mal. Então, já cai nisso aqui também. Então, no problema, na realidade, nós temos, no momento que se um dia nós conseguíssemos chegar a dizer que realmente nós não estamos praticando o mal, nós seríamos felizes de verdade. Nós seríamos cheios da graça e da glória de Deus, porque não tem como, infelizmente, nós como seres humanos, Paulo mesmo diz para nós que o mal que eu não quero fazer eu faço, mas o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer. Ou seja, eu sou tão tomado pelo mal que tem dentro de mim, por isso que eu costumo dizer e costumo afirmar que eu não sou uma pessoa boa, mas eu sou um pecador que foi regenerado por Cristo. Eu sou um devasso que foi regenerado por Cristo, porque realmente é isso. Porque todos os meus pensamentos, todas as minhas vontades, elas vão de acordo com a carne. Se a gente estiver andando na rua e encontrar um dinheiro no chão, não diga para mim que ninguém tem vontade de pegar aquele dinheiro.
Todos nós temos a vontade, nós temos dentro de nós, achado não é roubado, ou qualquer outro tipo de ditado que a gente consiga retirar. E a gente sabe que se caso nós andássemos na rua e perdêssemos o dinheiro, nós gostaríamos muito de poder voltar ao lugar que nós andamos e achar aquele dinheiro. Então, na realidade, o correto seria que quando nós achássemos dinheiro na rua, nós deixássemos o dinheiro lá, porque o dono voltaria para pegar esse dinheiro. Se eu juntar esse dinheiro, eu já estou fazendo mal, porque eu estou me apossando de coisa que não é minha. Se eu não pagar os impostos ao qual o governo coloca e impõe para nós, eu não estou cumprindo, eu estou praticando mal. Se eu desejar o mal de alguém, eu estou praticando mal. Se eu falar mal de alguém ou qualquer outra coisa que eu fizer, eu estou praticando mal. E infelizmente nós não conseguimos viver uma vida correta, uma vida que não tenha esse tipo de pensamento no nosso ser, porque nós somos cheios da impureza, nós somos cheios do espírito carnal dentro da vida da gente. Então, infelizmente, Paulo diz para nós assim: quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Nós somos tomados pelo corpo da morte, nós somos tomados pelo poder das trevas, nós somos tomados pelos desejos carnais, infelizmente. Então, sinceramente, nós vamos ver, como eu já falei para vocês, quando nós chegarmos no versículo 8, nós vamos fazer a conclusão desse primeiro bloco, e nós vamos chegar à conclusão de que nós não conseguiremos cumprir os oito versículos, porque nós somos seres humanos. Nós não temos como não praticar o mal, porque nós somos tomados pelo mal. Mesmo as coisas boas a qual nós fizemos, elas têm desejo mal. Nós temos uma segunda intenção, mesmo que nós devemos ela cativa, mesmo assim nós temos um segundo plano. Como nós falamos ontem aqui, que nós não estávamos falando a respeito do Salmo 119, mas a respeito do Sermão do Monte. Nós queremos as coisas boas para nós. Quando a gente termina uma pregação, a gente olha assim: nossa, como foi boa essa pregação. E nós nos inchamos. Quando nós estamos quando nós servimos um prato de alimento para alguém necessitado, nós nos achamos pessoas boas. Quando nós doamos uma cesta básica para uma família que está necessitada, nós nos achamos pessoas boas. Ou seja, nós fizemos muitas vezes as coisas sem interesse, mas no fim, quando a pessoa nos agradece, o nosso ego infla, o nosso ego se enche. E na realidade nós deveríamos sempre, quando nós fizermos o bem para alguém e a pessoa vir agradecer para nós levar toda a honra e toda a glória para Cristo. E assim nós não estaríamos fazendo mal. Mas infelizmente nós somos seres humanos, e quando uma pessoa olha para a gente e diz assim: nossa, como tu está bem arrumado, a gente enche o peito. Quando a pessoa diz assim: nossa, como tu está bonito, ou como tu pregou bem, ou como a tua oração foi boa, como o teu louvor foi bom, infelizmente nós crescemos o nosso pensamento a respeito do nosso ego e nós nos insuflamos. E infelizmente isso é contra a palavra de Deus, ou seja, nós estamos praticando mal, porque na realidade nós deveríamos nos desfazer disso tudo e não vivermos mais, mas deixar Cristo viver na nossa vida. E quando nós sermos honrados, ser homenageados ou ser elogiados, isso não pode entrar no nosso coração, mas nós temos que dizer graças a Deus por isso, que toda a honra e toda a glória seja para Cristo, porque tudo que eu estou fazendo é para Cristo, para que Ele apareça. Então, como João Batista diz, vale que o homem suma e Cristo apareça. Tem algum comentário? Filipenses 4:8, o Paulo Fortes colocou: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo e tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama,
Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Sabe, e o interessante dessa passagem que o Paulo colocou, ele está falando, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Ele não está nem falando em atos, ele está falando em pensamentos, porque tudo que tiver na nossa mente nós vamos fazer. Então assim, os nossos pensamentos, tudo que tem de bom, quer seja conversa, quer seja atos ou qualquer outra coisa, se há alguma coisa de boa nisso, pensar, isso tu coloca em prática na vida, não é em prática, coloca nos teus pensamentos, e se vir algum pensamento errado para a tua cabeça, repreende desde já, e que assim nós possamos viver uma vida verdadeira na presença de Deus. Coloque em prática esse versículo na vida de vocês, Filipenses 4:8, isso é maravilhoso, que as nossas mentes estejam cheias da palavra de Deus, que as nossas mentes estejam cheias do amor de Deus, que as nossas mentes, e é por isso que fala para nós lá em Romanos 12, no versículo 2, que a nossa vida, que a nossa mente seja transformada pelo poder inovador da palavra de Deus, que nós paramos de pensar as nossas coisas e comecemos a pensar como Cristo pensa, que começamos a viver como Cristo vive, que começamos a fazer as coisas que Cristo faz. Então, quando tu for pensar alguma coisa, tu para, como Paulo falou, e pensa, tem alguma coisa de boa? Tem alguma coisa de agradável? Tem alguma coisa de honra nisso? Aí tu pensa. Se não cair nesse grifo, tira isso da tua cabeça. Não pensem, se não trouxer coisas boas. Da nossa boca e na nossa mente só existe duas coisas: o bem e o mal, a maldição e a bênção. Isso está escrito para nós lá no livro de Deuteronômios, que Deus diz para nós assim: eis que ponho diante de vós caminho de bênção e caminho de maldição, caminho de vida e caminho de morte. Escolhe, pois, caminho de vida, para que viva tu e a tua descendência. Então, que nós possamos colocar no nosso pensamento, que nós possamos colocar na nossa vida esses pensamentos que são coisas boas, coisas louváveis, e aí sim nós podemos colocar em prática. Tem mais algum comentário? Não? O irmão Valdelino colocou, pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitas, mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. 1 Coríntios 9. Exatamente isso. Tudo em nós é imperfeito, tudo em nós é falho, mas quando vier o perfeito, não é que quando vier, não, Cristo já veio, o perfeito já veio. O problema é que nós não temos colocado Ele em primeiro lugar na vida da gente. Mateus 6,33, colocar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as suas coisas vos serão acrescentadas. É isso que nós conversamos ontem no bate-papo com os pastores. Se nós colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar da nossa vida, nós seremos felizes, nós seremos alegres. Por quê? Porque o reino de Deus é que nós não conseguimos entender reino hoje. Eu já falei e vou falar de novo, que nós não conseguimos entender o que é reino, porque nós vivemos num país democrático, um país presidencialista, e quando se nós vivêssemos num país monarca, nós veríamos o que é ser reino. Ser reino é onde o rei tem o poder sobre ti. Não é nem o rei, nem a monarquia que nós temos na Inglaterra, mas é a monarquia que nós temos na Inglaterra, mas é uma monarquia a qual o rei tem o poder sobre a tua vida. Ele tem o direito e o poder de tu viver ou de tu não viver. Aquilo que Pilatos falou para Cristo, que disse para Cristo assim, me fala, porque eu tenho o poder de te dar a salvação e eu tenho o poder de te tirar a tua vida. É esse o poder que tem. Pilatos tinha o poder de salvar a vida de Cristo, ou não. E aí Cristo olhou para ele e disse assim, tu tem o poder porque o meu Pai te deu. Então por isso que nós devemos colocar o governo de Deus na nossa vida, porque Ele tem o poder de todas as coisas, e nós temos que entregar a nossa vida nas mãos dEle, para que Ele faça a vontade dEle, para que Ele que nós não vivamos mais
que nós sejamos servos verdadeiros, servos a ponto de largar tudo de mão e não fazer mais nada. Eu não quero mais viver, eu não tenho, tudo que eu quero fazer é para a honra e para a glória de Deus. Se eu sair da minha casa para levar a palavra de Deus para alguém, é para a honra e para a glória de Deus. Se eu fizer um alimento para doar na rua, é para a honra e para a glória de Deus. Se eu comprar uma cesta básica para doar, é para a honra e para a glória de Deus. Se eu levar uma palavra para um enfermo, para uma pessoa necessitada, é para a honra e para a glória de Deus. Sempre é para a honra e para a glória de Deus. Mas nós não somos perfeitos. Mas quando aquele perfeito dominar a nossa vida, aí nós seremos transformados. É o que eu falei. Não adianta nada nós sermos convertidos a uma igreja. Nós temos que ser transformados por Cristo. Aí nós vamos conseguir colocar em prática de não praticar o mal. Sabe? É profundo demais. É profundo demais. Temos algum comentário? Para mim também não apareceu. Não sei se... Então vamos seguindo adiante. Aí se vocês vão botando comentário, nós vamos comentando os comentários. Se nós chegarmos ao ponto de atingir a perfeita bem-aventurança, porque nós estamos estudando as bem-aventuranças lá no Sermão do Monte, se nós chegarmos ao ponto de colocar essas bem-aventuranças em prática, nós vamos cessar totalmente de pecar, sabe? Nós vamos parar de pecar. Por quê? Porque isso vai me entristecer. Sabe, deixa eu pegar aqui a Bíblia, para eu pegar de novo o Salmo 119, para eu ler os 3 primeiros versículos aqui. Salmo 119, Salmo 119, versículo 1. Ele diz para nós assim, ó: bem-aventurado os que trilham nos caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração, e não praticam a iniquidade, mas andam em seus caminhos. Se nós conseguirmos fazer isso tudo, trilhar no caminho reto, andar na lei do Senhor, guardar os testemunhos, buscar a Deus de todo o coração, não praticar a iniquidade e andar nos seus caminhos, nós seremos felizes. Realmente nós não teremos como pecar. Como é que nós vamos pecar se nós andamos nos caminhos de Deus? Como é que nós vamos pecar e viver uma vida feliz se nós estamos fazendo as coisas erradas? Sabe, como é que eu vou sair de dentro da minha casa e ir na casa de um irmão para falar mal de um outro irmão? Sabe, nós estamos chegando, agora eu acho que é na próxima terça-feira, se eu não me engano é na próxima terça-feira, que não é na próxima terça-feira ainda, que quando chega lá assim, ó, não matarás, e aí ele fala a respeito lá no Sermão do Monte. Quando ele fala a respeito de não matar, ele não está falando no caso de nós pegar e tirar a vida de uma pessoa. Ele diz, não, vocês têm que ir mais longe, como nós falamos ontem. Nós temos que ir mais longe, a nossa justiça tem que exceder em muito a justiça dos fariseus. Ou seja, não é para nós, não é só não matar, para nós é muito mais, porque se nós falar mal do nosso irmão, nós estamos matando ele. Se nós não respeitar o nosso irmão, nós estamos matando ele. Se nós não cumprir a nossa palavra com o nosso irmão, nós estamos matando ele. Sabe, nós temos uma dificuldade tão grande. Quando nós marcamos com alguma pessoa, amanhã às 8 horas da manhã eu vou encontrar contigo, e aí tu chega lá 8:30 da manhã, isso, tu está desonrando aquela pessoa, porque tu tratou com ela um horário e tu não chegou no horário que tu tratou. Isso é desonrar. Então isso é praticar o mal. Então quando tu marcar alguma coisa com a pessoa, cumpra. Sabe, a palavra de Deus diz para nós que a palavra do homem seja sim, sim e não, não. Se tu disser que sim, seja sim. Se tu disser que não, seja não. Se tu marcar alguma coisa com alguém, cumpra. Se tu fizer alguma coisa para alguém, cumpra. Nós temos que ser pessoas idôneas, nós temos que ser pessoas que realmente andem nos caminhos corretos e realmente que a gente possa colocar em prática e não praticar o mal. Praticar ou não praticar o mal. É até engraçado falar isso, mas é a realidade. Nós temos que não praticar o mal, e nós, no momento que nós pecamos, que a realidade,
quando as pessoas dizem assim, pecar, a gente imagina uma coisa estrondosa, uma coisa grande. Não! Pecar é errar o alvo. Entende? No momento que tu errou o alvo, tu pecou. Pode ser a mínima coisa. É isso que eu estou dizendo para vocês, é nós marcar com uma pessoa que nós vamos encontrar com ela em algum lugar e chegar e não ir, e não dar nem satisfação para essa pessoa. Eu acho que no momento que tu marcou algum compromisso com uma pessoa, tu marcou o compromisso amanhã às 9 da manhã, eu vou encontrar contigo no centro de Florianópolis. Aí chega no outro dia, tu vê que tu não vai conseguir chegar lá, 1 hora de antecedência, tu liga para a pessoa e diz para ela, olha, infelizmente eu não vou conseguir ir, e tu te fala para a pessoa, para não fazer a pessoa se despender do lugar que ela está, para ir lá encontrar contigo e tu deixá-la na mão. Então honre a pessoa. Isso é desonrar a pessoa, isso é pecar, entende? Às vezes a gente acha que pecar é a gente roubar. É lógico que roubar é pecar, mas se tu for vender alguma coisa para uma pessoa e o valor da coisa é 100 reais e tu vender a coisa por 110 reais, isso é errado. Eu não estou dizendo, então é errado eu ganhar o dinheiro numa venda. Não, não é errado, mas tu tem que ser correto com a pessoa, porque eu vejo pessoas dizendo assim, eu estou te vendendo esse carro, o valor dele é 10 mil reais, eu estou te vendendo ele por 8 e o valor dele não é 10 mil reais. Às vezes a gente mente para a pessoa, nós não podemos ser assim, nós temos que ser pessoas corretas. Se o carro vale 8 e tu quer vender por 8, chega lá e diz, olha, ele vale 8, eu quero 8. Agora, se o teu carro é bom demais e tu disser para ele assim, bem, esse carro vale 8 mil reais, mas ele está muito melhor do que qualquer outro, eu quero 10 mil por ele porque ele está melhor. Isso tu está desonrando a pessoa? Não, tu está informando para ela, ele vale 8, só que o valor de mercado dele é 8, só que eu fiz algumas melhorias e o valor dele hoje é 10 mil, estou roubando ele? Não, desculpa. Não estou roubando, mas eu estou sendo sincero. O que nós não podemos fazer é chegar para uma pessoa e dizer assim, estou te vendendo essa garrafa por 10 reais porque eu paguei 9 e na realidade tu pagou 3. Entende? Isso é pecar. Nós temos que tratar as pessoas, tu vai vender por 10 a garrafa, chega para a pessoa e diz assim, eu estou vendendo ela por 10, esse é o preço que eu estou vendendo ela. Mas se todo mundo está vendendo por 8, bem, tu tem a oportunidade de comprar de todo mundo, compre por 8. A minha eu vendo por 10. Eu não estou pecando, eu estou simplesmente colocando o preço ao qual eu acho que seja justo. Mas também não posso usurpar, que a palavra de Deus diz para nós que aquele que empresta ou faz alguma coisa por usura, isso é pecado. Ou seja, se tu está fazendo coisas para te beneficiar em cima daquilo, isso também é pecado. Nossa! Aí agora, se nós começar a falar aqui, tu vai ver que, infelizmente, nós não vamos conseguir cumprir. Nós não vamos conseguir cumprir. O Cleiton falou, quanto mais pratico a palavra, menos pratico maldade. E a Josi perguntou, sem os frutos do Espírito não conseguimos ser bons? Nossa essência humana é o mal? Infelizmente, sim. Se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, nós somos totalmente... A reforma protestante, ela fala que o ser humano é totalmente depravado, os 5 solos, né? Uma delas... Tem Isaías 64:6, que o caso gosta de falar bastante, que é, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Lê para nós Salmo 14. Isso é para responder a Josi. Salmo 14 o quê? Salmo 14, eu acho que é uma parte que ele diz assim, eu acho que é o 2 ou o 3. Lê do 1 em diante. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis as suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então assim, se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, se nós não tivermos os frutos do Espírito de Deus, nós somos mal, continuamente. Aí tu vai dizer para mim assim, mas tem um monte de ateu aí que é bom.
Tem um monte de ateu que fazem doações, que fazem isso, que fazem... sim, mas eles não têm o dom do Espírito. Esses caras, eles fazem por alguma outra intenção, seja ela algum peso na consciência ou alguma... A gente faz para se sentir bem. Exato, para se sentir bem. Nós vemos agora, não sei se é verdade, que o Cristiano Ronaldo fez uma doação de um monte de dinheiro, não me lembro qual é que é o valor, e colocou à disposição os hotéis que ele tem para fazer leitos de UTI. Então ele não é um cara bom. Cara, ele é um cara que faz coisas boas. Ele é uma pessoa que faz coisas boas. O motivo que ele faz coisas boas, não sei. Para a honra e para a glória dele, não sei. Eu não sei qual o motivo que ele faz essas coisas boas. Agora, uma coisa eu tenho certeza: a pessoa que faz coisas boas para Cristo, essas estão honrando a Cristo. Então, na realidade, nós não estamos falando aqui de obras boas, nós estamos falando de boas obras, sabe? Essa é a diferença. Fazer obras boas qualquer um faz. Agora, fazer boas obras, só os filhos de Deus, que eles são tocados pelo Espírito Santo para fazer a boa obra de Cristo, para colocar Cristo em evidência e não o nome dele. E não, como ontem nós conversamos aqui a respeito disso, a respeito dos fariseus, eles faziam coisas e faziam coisas boas, só que no interior deles, eles buscavam a honra para eles. Sepulcro caiados, exatamente. E como fala no Salmos 14, não existe um homem só que seja bom. Tem aquele pereceu benigno na terra. Miqueias 7 diz para nós: pereceu o benigno na terra, e não há entre os homens um só que seja reto. O melhor deles é como me esqueci agora. Ok. Pereceu o benigno na terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, caça cada um a seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente mal. O príncipe inquire, o juiz se apressa a recompensa, e o grande fala da corrupção da sua alma. E assim todos eles são perturbadores. E agora? O melhor deles é como um espinho, e o mais reto é pior do que um espinhal. E o inimigo do homem? Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação, agora será a tua confusão. Então eu confundi, mas daí eu achava que era nesse ponto aí que ele dizia que o inimigo do homem está dentro da sua própria casa. Pode ser que eu estou numa tradução bem. Mas assim, então assim, o melhor dos homens é como um espinho. Cara, é complicado. Então assim, por mais bem que nós façamos, sempre tem uma segunda intenção. E eu estou falando inclusive de cristãos. Às vezes nós na igreja nós estamos fazendo coisas boas porque nós queremos ser vistos, como nós falamos ontem aqui. O que nós não podemos fazer é fazer coisas para que nós apareçamos. E mesmo às vezes nós começamos a fazer coisas boas e daqui a pouco nós decaímos, nós caímos em algum ponto. Então nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que pensar com todas as nossas forças que tudo que nós estamos fazendo é para Cristo, e tirar da nossa mente que nós vivemos, mas Cristo vive em nós. Amém. Mais alguma coisa? Clayton Pizzini disse que praticar a bondade e ser bom são coisas totalmente diferentes. É isso aí. Josi disse: a palavra nos aproxima de Deus, a maldade nos afasta dele. Precisamos nos aproximar do que nos aproxima dele e nos afastar do que nos afasta dele. Clayton Pizzini disse: as boas obras já estão determinadas para que façamos. E Paulo Fortes disse, Efésios 4, 31 e 32, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Fruto do Espírito. Isso é fruto do Espírito. Sabe, tu perdoar. A Paula falou: fazer o bem sem olhar a quem. E daí quando eu penso nisso, o que eu penso é fazer o bem
Até olhando mesmo pra quando- Cristo, né? Tipo, Isso. como se, não importa, sem olhar quem, porque qualquer pessoa que tu esteja fazendo bem, tu tá fazendo pra Cristo. Então a gente não tem que olhar mesmo, só- Então, na realidade, eu acho que quando tu fizer alguma coisa para alguém, enxergue Cristo naquela pessoa, sabe? Isso, enxergue Cristo. Como oxe, agora me arrepiei aqui, ó. Quando tu for levar um prato de comida para um morador de rua, tu tá entregando um prato de rua para Cristo. Prato de rua. Um prato de rua. Tu está entregando um prato de comida para Cristo. A palavra de Deus diz para nós, eu acho muito interessante, que ele diz assim: quem é que vai para o céu? Aí ele diz assim, sabe quem? Tu não vai para o céu porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive doente e tu não foi me visitar. E o outro ele diz assim: vende bendito do meu Pai, e entrai no reino de Deus, porque eu tive fome e tu me deu de comer, eu tive sede e tu me deu de beber, eu tive doente e tu me visitou. E qual é a pergunta que ele faz para Cristo? Quando? Sabe, o interessante é que ele fez isso, ele deu comida para o necessitado, ele deu água para quem estava com sede, ele visitou quem estava necessitado e não lembra disso. Sabe, nós não podemos fazer as coisas para lembrar, nós não podemos fazer as coisas para encher o nosso ego, para colocar no Facebook, ou para isso, ou para aquilo, ou para aquele outro. Não, nós temos que fazer as coisas para honra e para a glória de Deus e esquecer. A palavra de Deus diz para nós: vamos lá, nas terças-feiras, o que a mão direita fizer, a mão esquerda não saiba. Quando tu orar, entra no teu quarto em secreto. Quando tu jejuar, lava a tua cara para que as pessoas não vejam. Não faça coisas para que tu seja enaltecido, para que tu seja exaltado, mas Cristo seja exaltado cada vez mais. E isso que é a palavra de Deus. E quem ama a palavra de Deus, de forma alguma anda na iniquidade. Como é que eu posso dizer que eu amo Cristo e posso estar dando golpe na praça? Como é que eu posso dizer que eu amo a Cristo e posso estar devendo para as pessoas e não pagar as pessoas e não dar nem satisfação para elas? Como é que eu posso dizer que eu amo a Cristo e ver pessoas passando fome e não fazer nada por elas, as pessoas que estão do meu lado? Não tem como, infelizmente eu não posso compactuar com a iniquidade. A palavra de Deus diz para nós em Salmo 1 que nós não podemos nos sentar em roda de escarnecedores, não tomar conselho com o ímpio. Ou seja, se as pessoas estão erradas, nós não podemos nem nos aproximar dessas pessoas, nós não podemos sentar, nós não podemos compartilhar com elas, nós temos que ter uma vida diferente deles, sabe? E quando nós vemos que a palavra de Deus é a regra perfeita, e se ela for seguida, nós não erramos. Sabe, se nós colocarmos em prática a palavra de Deus, e de forma alguma nós vamos errar ou nós vamos pecar. Por quê? Porque nós amamos a palavra de Deus e amamos a Deus e fazemos a vontade de Deus. Glória a Deus. A Josi disse uma coisa muito interessante: crescemos aprendendo assim, obedecemos para não apanhar, estudamos para fazer faculdade, trabalhamos para receber, presenteamos para ser presenteados. Visitamos para ser visitados, sempre fazemos visando receber. Não somos ensinados a fazer por amor, mas para receber. Infelizmente, nós somos criados dessa forma realmente. Por isso que se torna difícil da gente entender a graça. Porque, por exemplo, eu trabalho o mês inteiro e chega no fim do mês eu sou recompensado. Eu estudo o ano inteiro, chega no fim do ano, eu passo de ano, eu sou recompensado. Então tudo que eu faço bem, eu sou recompensado. Tudo que eu faço mal, eu sou punido. Então nós vivemos num lugar onde meritocracia. Nossa, agora dei um grito aqui, né? É por meritocracia, e ali falou que não pode ter gritaria. A meritocracia, ela é muito forte na nossa vida hoje. E infelizmente aí se torna complicado de nós entendermos a graça de Cristo, porque Cristo diz para ti assim, eu vi uma pregação do Paul Washer que ele diz assim: quando alguém chegar para mim, eu acho que também o da Ibabe, como é que é o nome dele? Ed René. O Ed René também falou a respeito disso. Tu consegue falar aquele onde é que está teu sacerdote, onde é que está teu...
Lembra? Consegue falar? Ele disse que hoje, se chegassem para os apóstolos durante né, o decorrer de Atos, por exemplo, se tu chegasse para um sacerdote, para um dos apóstolos ou um dos seguidores dos apóstolos e dissesse: legal, gostei do jeito de vocês, eu queria saber onde é que é o templo de vocês. Eles iam apontar para eles mesmos e dizer: tá aqui. Se perguntasse: tá, eu tô falando sério, eu quero conhecer mais a igreja de vocês, onde é que tá o sacerdote de vocês? Tá aqui. E eles iam apontar para dentro deles mesmos. E tanto para o sacerdote como para o sumo sacerdote, tanto para o próprio Deus, eles iam dizer que está tudo dentro deles. Eles não iam apontar para nenhum templo, eles não iam apontar para nenhum lugar, porque ao contrário do judaísmo, né, que seria a religião do pessoal ali ao redor deles, eles não tinham um sumo sacerdote. O sumo sacerdote estava dentro deles através do Espírito Santo, o Deus estava dentro deles através do Espírito Santo, e o templo era eles que comportavam o Espírito Santo. É isso. Então, assim, às vezes a gente quer alguma coisa para a gente ver, a gente quer o sacerdote, só que o sacerdote não existe mais. A palavra de Deus para nós, eu já falei e canso de falar e continuo falando, nós somos sacerdócio real, nação eleita, não existe mais sacerdote. Então, assim, o sacerdote sou eu. Ah, mas onde é que é o templo? Não existe mais templo, o templo sou eu. Entende? Ah, então, quem é o teu Salvador? Cara, o meu Salvador mora em mim. Entende? Tudo está em mim, porque Cristo morreu na cruz do Calvário e agora Ele não está mais lá. Não, Ele está aqui. Cristo está comigo, junto de mim, me dando força para eu vencer. É Ele que me transforma, é Ele que renova a minha mente, que está escrito lá em Coríntios 12. É Ele que transforma os meus pensamentos, os meus atos. É Ele que está sempre junto de mim. Leia o livro, aos teus pés, o que Cristo faria. Em teus pés, o que faria Cristo. Leia esse livro para vocês verem. Parece que tem até filme também. Mas que nós possamos fazer a vontade de Deus de verdade e saber que tudo está em Cristo. Nos seus passos, o que faria Jesus? Isso. Nos seus passos, o que faria Jesus? Então é. Então, vamos lá. O coração íntegro, um homem de coração íntegro se desvia do mal. Por isso o salmista diz ali assim, ó, os que buscam de todo o coração, no versículo 2. E também não pratica a iniquidade, ele fala no capítulo 3. Então no momento que eu for íntegro de coração, eu vou me desviar de todo mal, eu vou buscar a Deus de todo o coração, e eu não vou praticar nenhum tipo de iniquidade. Infelizmente, nenhum de nós é destituído do pecado. Colossenses 3,23, né? Que todos nós caímos e nós, caras, de vez em quando dá uns brancos. Todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos e todos nós estamos destituídos. Então, infelizmente, todos nós, ninguém consegue viver uma vida sem pecado. Então, infelizmente, então eu não vou ser feliz, então eu não vou poder chegar na presença de Cristo. Não é isso. Porque, como eu falei e falo, e todas as vezes que eu prego, eu digo para as pessoas, eu sou justo porque Cristo me justificou. Eu sou santo porque Cristo me santificou. Quando Deus olha para mim, Ele não enxerga mais o Cláudio pecador, mas Ele enxerga o Cláudio lavado e redimido pelo sangue de Cristo. Sabe, se vocês pegarem e escrever alguma coisa no papel, escrever um nome de alguém no papel, dá um talho na mão e derrama sangue sobre aquele papel, aquilo que estava escrito some, porque o sangue apaga. O sangue tem o poder de apagar. E Cristo veio na cruz do Calvário e derramou o sangue para apagar nós de todos os pecados, para apagar todos os nossos pecados e nos livrar, porque a palavra nos diz que nenhum pecador vai herdar o reino do céu. Então como é que me diga um de nós, como nós lemos no 24, ele procurou por toda a terra e não achou um só que fosse digno, e ele não diz nem que seja digno de santificação, não, nem que seja digno de falar
Entende? De adorar ele, né? Ninguém é digno de adorar a Deus, quem dirá ir para o céu. Entende? Então, o nosso encontro que nós temos semanais de ir lá na igreja e nos encontrarmos, nem isso nós somos dignos, porque se Cristo não olhar para nós por intermédio de Deus, Ele não vai fazer nada. Dá uma olhada na tua mãe para mim. Ou o Léo que está mais livre. Mais uma vez, hoje infelizmente a Dilson não pôde estar, ela está bem ruinzinha. Então eu pedi para a Cássia lá dar uma olhadinha nela para ver como é que ela está. Graças a Deus não é gripe. Não é gripe, né? Ela está com dor. Infelizmente, como eu falei ontem, eu vou pedir oração por ela de novo. Ela foi levantada da cama e escorregou e caiu. Então ela está com dor, tá bem? Graças a Deus, então tá bem, tá bom. Ela deve ter ouvido uma nariz. É que eu vi assim, mas sabemos que existem muitos irmãos, assim, ó, nós sabemos assim, ó, infelizmente ninguém não consegue não ser pecador, mas nós sabemos que existem muitos irmãos, essa frase eu vou ler, tá? Nós sabemos que existem muitos irmãos que intencional, voluntária e consciente e continuamente fogem de fazer o que é perverso, ímpio e injusto. Então nós temos muitos irmãos dentro da igreja, nós temos muitos irmãos no mundo que fogem de fazer o que é perverso, ímpio e injusto. Sabe quando Eliseu se enfiou lá Elias se enfiou na caverna. Ele se enfiou lá na caverna e uma das reclamações que ele fez para Deus é dizer assim: eu estou sozinho, é só eu que estou aqui, só sobrou eu de profeta nessa terra. Aí Deus olha para ele assim: Elias, tem mais 7.000 contigo. Então tem um monte de irmãos que são santos, tem um monte de irmãos que têm lutado com todas as forças, como eu disse aqui, intencional, voluntária, consciente e continuamente lutado contra o perverso, o ímpio e o injusto na vida deles. Pessoas que têm lutado de verdade para conseguir alcançar a presença de Deus, pessoas que têm lutado de verdade para fazer a vontade de Deus. Gente, eu não estou nem na metade, já é 8h45, vamos dar uma ligeirada aqui. A graça conserva a vida íntegra, sabe? Isso é muito interessante. O genuíno povo de Deus não pratica a iniquidade. Eles são honestos, são íntegros, são castos, e no que tange a justiça e a moralidade, eles são inculpáveis. Sabe? Nós temos que ser pessoas honestas, como eu já falei aqui anteriormente. Se tu for vender alguma coisa, seja honesto. Se tu for comprar alguma coisa, seja honesto. Porque também acontece isso. Chega uma pessoa que está passando por necessidade, tem uma coisa que vale R$10, e aí ele chega para ti e diz assim: cara, eu estou muito apertado, eu estou vendendo ela ela vale 10 e eu estou vendendo ela por 7. E aí tu chega lá e diz assim: eu dou 4. Sabe? Isso tu está te aproveitando da pessoa, isso tu não está sendo honesto com ela. Sabe, nós temos que ser honestos com as pessoas. Se chegar alguém para ti e dizer assim: eu estou passando por necessidade. Esses dias chegou um rapaz aqui na frente e disse para mim assim, tem casos e casos, né? Mas ele disse para mim assim: eu estou precisando fazer uma coisa, eu estou precisando de comida lá em casa e eu não tenho nada de comida, então eu queria que o senhor me comprasse. Ele estava com um negócio, não me lembro o que é que ele estava vendendo. E aí ele queria me vender aquela coisa por R$10 para comprar comida. Aí eu disse para ele, aí eu disse assim: para aí só um pouquinho. Fui dentro de casa, fiz 2 sacolinhas de comida e levei para ele, para dar para ele. E dei para ele. E ele pegou aquilo e adivinha o que ele disse para mim: mas o senhor não vai comprar? Sabe, me deu vontade de dizer para ele assim: cara, tu não queria o dinheiro para comprar comida, eu não te dei comida. Se ele fosse honesto, ele diria assim para mim: muito obrigado, toma aqui o negócio. Sabe? Mas infelizmente ele viu a possibilidade de ficar com a comida
e também com dinheiro. E infelizmente hoje nós somos desse tipo também. Quando alguém está precisando de alguma coisa, ao invés de tu ajudar a pessoa chega para ti e diz assim: olha, eu tenho um produto aqui que vale 100 reais e eu quero te vender porque eu estou apertado, eu quero 50. Aí tu diz para ele assim: meu irmão, isso aí vale 100 e tu quer 50, cara, não seria justo te comprar por 50, mas eu não tenho 100 para te dar, então eu vou fazer o seguinte: eu tenho 80 real na carteira, eu vou te dar 80, tá bom para ti? Sabe, tente ser o mais honesto possível, tente ser o mais amável possível, tente ser o mais íntegro possível com as pessoas. Isso é mostrar o amor de Deus, isso é andar nos caminhos de Deus, isso é fazer a vontade de Deus. Sabe, é tão complicado a gente dizer: ah, eu sou cristão. Cara, ser cristão é muito mais do que ir na igreja, é muito mais do que cantar louvores, é muito mais do que pregar a palavra de Deus. Ser cristão é ser igual a Cristo. Amém? Tem algum comentário? Ou nem leu? Acho que o Félix disse para não se apressar. O Cleiton disse: homens que o mundo não é digno. Isso é em Cara, Hebreus 11. eu sou apaixonado por isso. Hebreus 11 eu sou meu apaixonado por isso. Acho que é meu capítulo favorito da Bíblia. Eu fiz uma pregação a respeito disso, né? E o mundo não era digno deles. Sabe? Se um dia alguém olhar para mim e dizer assim: nossa, o mundo não é digno do Cláudio, sabe? Porque ele anda correto, ele anda perfeito, ele luta com todas as forças para fazer as coisas de Deus. E nós vemos aqueles homens que fala lá, Hebreus 11, que fala a respeito dos heróis da fé, mas todo mundo só leu o início lá, né? Abraão, Isaac, Jacó, Noé, e fala do monte. Aí chega lá no fim, ele diz assim: e as mães recebiam os filhos cerrados ao meio. Cara, e aí ele fala um monte de maravilha. Queimados vivos. Cara, tem tanta coisa maravilhosa que ele fala ali e diz no fim: e o mundo não era digno deles. Que maravilha. Cara, e ainda o capítulo ainda diz que a obra deles não foi completada na terra, para que eles não se tornassem completos sem nós, né? O resto da igreja. Para um dia nós todos juntos estar reunidos lá. Cara, sabe, aí quando a gente não consegue entender. Ô, Cleiton, agora tu tocou um pouco fraco da família. Quando tu chega, quando o rico fala para Deus lá, fala para Cristo, diz assim: bom mestre. E aí o mestre diz para ele assim: por que me chamas bom? Bom é só Deus. Quando ele fala agora a respeito do que o Leonel falou, quando ele diz que bom é só Deus, então assim, Cristo é Deus e de Cristo não era bom? Não, bom é só quando a obra está completa. Nossa. Entendeu? Bom é Deus, porque a obra estava completa. Aí quando ele chega lá na cruz do Calvário, ele olha para cima e ele diz assim: ó, está consumado, ou seja, completou, agora eu sou bom. Sabe, isso é a maravilha de Deus. Isso é o dia que nós chegarmos na presença de Deus, e aí nós vamos ser bons, porque nós vamos estar na presença dele. Então o que nós temos aqui é simplesmente um arremedo de bondade, um arremedo de qualquer tipo de coisa. Meu Deus, o pentecostalismo está tomando conta, gente. O Cleiton meteu a vara na família mais calvinista da igreja e descobriu que é só a casca, velho. Cara, é maravilhoso demais a gente ver isso, sabe? E nós podemos chegar à conclusão que é bom demais servir a Deus, sabe? É bom demais. E aí na segunda parte do versículo, quando nós conseguirmos terminar, ele diz assim: e anda nos caminhos de Deus, sabe? O problema é que muitas vezes a gente se apega só às coisas grandes, só aos grandes princípios da palavra de Deus, mas nós esquecemos dos detalhes.
Nós esquecemos das coisas pequenas, como eu falei, que a gente diz assim, não matarás, a lei é não matarás, então eu não posso matar. Não, não é isso, não é só a lei que eu tenho que cumprir, mas eu tenho que cumprir os detalhes da lei, ou seja, eu não posso falar mal das pessoas, eu não posso desejar o mal das pessoas, eu tenho que ir além disso, como foi falado ontem aqui, se a nossa justiça não exceder em muita justiça dos escribas e dos fariseus, nós não somos dignos de Deus. Então que nós possamos mudar o nosso pensamento, que nós possamos transformar a nossa vida, e assim nós conseguirmos ser cheios do poder de Deus. Cara, olha, hoje o Espírito está tocando aqui. Olha, daqui a pouco eu vou falar em línguas aqui. O pai vai, olha, daqui a pouco o pai vai estar pulando aqui, ó. Daqui a pouco eu vou botar no sapatinho de fogo aqui. Gente, O pai tá quase puxando uma toalha ali já, ó. tô no manto. Glória a Deus. Nossa, cara, eu fico maravilhado. É que eu fico maravilhado, é muito bom. Essa palavra é absurda. Sabe, assim, a pessoa que anda nos caminhos de Deus, ela foge dos pecados, ela se esforça para se livrar de todo pecado. E além do pecado, para ir mais adiante, ela foge da omissão. Porque muitas vezes nós vemos pessoas passando por necessidade e nós nos omitimos. Nós vemos pessoas passando por dificuldade e nos omitimos. Nós vemos pessoas que estão sofrendo e nós não estamos dando ombro para a pessoa chorar. Nós temos que estar olhando veementemente para as pessoas e vendo o que elas estão passando e estar do lado dela. E a Cassiane chorando aqui, ô Glória. Não consigo essa palavra. Deus é bom demais, Deus é bom demais. Olha, oxe. Imagina se nós estivéssemos na igreja aqui, ia estar os caras caindo pro lado assim, ô glória. Deus é bom, Deus é bom. A gente já tá no reteté. E o Wilson já tá com inveja da gente. O Wilson já tá pulando, o Wilson tá aí não. O Wilson já tá pulando, glória lá. Ô Wilson, tá pulando na tua casa aí não. Cara, eu tô muito tocado, Deus o livre. Deus é bom demais. Pode um homem fugir da solidão. O homem pode até fugir, né? Não é da solidão, é fugir para a solidão. O homem pode até fugir para a solidão. Que isso aconteceu até anos atrás. Alguns pastores pegavam a igreja e ia para uma chácara, ia para algum lugar, teve vários casos que aconteceu isso. Mas o homem que é santo de verdade, o homem que é santo de verdade, ele não pratica iniquidade. Ele ao invés dele sair para a solidão, e ao contrário, ele entra para dentro da sociedade para mudar aquela sociedade. É isso que nós vimos agora, uns 3 ou 4 cultos atrás, a respeito da ser o sal da terra. Nós temos que mudar as pessoas, nós temos que ser o sal da terra. Então não adianta nada, eu quero ser santo, agora eu vou me isolar e vou viver uma vida santificada. Isso não adianta nada. Por quê? Porque eu tenho que estar no meio das pessoas, eu tenho que estar levando o evangelho para as pessoas. Então não adianta só eu ser santo, eu tenho que santificar as pessoas, eu tenho que levar a palavra de Deus para as pessoas, eu tenho que colocar em prática a grande comissão, que é ide por todo o mundo e levar o evangelho a toda criatura, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é simplesmente a gente pegar um bolinho de panfleto e largar panfleto nas caixas postais. Não, é levar o evangelho a toda criatura, é chegar de casa em casa, é bater nas casas, é falar de Cristo para as pessoas, é dizer que Cristo morreu na cruz do Calvário, é pregar Cristo face a face com as pessoas. Nós temos que ser... agora eu vou dizer aqui, sabe aqueles caras que batem na casa da gente no domingo de manhã? Nós temos que ser igual a eles. Sabe, nós temos que ir para o lugar e falar de Cristo para as pessoas. Nós temos que amar a Cristo de tal forma a honrá-lo e pregar a palavra dele para as pessoas. Nós vemos que os apóstolos faziam isso, e eles andavam todos os dias e levavam a palavra de Deus todos os dias, de casa em casa. É isso que a palavra fala. E nós não, nós estamos deitados na nossa cama, tranquilo, deitado na nossa rede, esperando a morte chegar para estar com Cristo, e um monte de pessoas se perdendo no mundo,
mundo. Não é isso que a palavra de Deus manda que nós façamos, mas que nós vamos para o mundo, levamos o evangelho para toda criatura, ensinando eles a fazer a vontade, servindo a Deus com toda a nossa vontade e coração, servindo a Deus com toda a nossa força, que a palavra de Deus fala assim: ama o Senhor teu Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento e com todo o teu amor. Nossa, agora fugiu aqui. Ama o Senhor teu Deus com toda a tua força e entendimento. São 3 coisas, eu me esqueci da terceira coisa aqui. Mas bote aí, ó. Cadê os meus queridos ajudantes aí? Vamos passando um pouco à frente enquanto eles falam isso aqui. Não podemos fugir para... Todo o coração. Ama o Senhor teu Deus com toda a tua força, todo o teu coração e todo o teu entendimento. Aqui está coração, alma e todas as Isso, forças. alma e entendimento. Coração, entendimento e força. Nós temos que amar a Deus com coração, entendimento e força. E nós temos que colocar isso em prática na vida da gente de verdade, com toda a nossa força. Nós temos que amar a Deus com tudo que nós... A força, o que é a força? Ó, aqui ó. Ou seja, o nosso trabalho. Nós temos que, quando a gente for trabalhar, quando a gente for fazer alguma coisa braçal, nós temos que adorar a Deus com todo o entendimento, com todo o nosso pensamento, com todo o nosso coração, ou seja, corpo, alma e espírito. Nós temos que amar a Deus com corpo, alma e espírito. Não adianta nós amar a Deus só espiritualmente, não adianta nós amar a Deus só carnalmente, e não adianta a gente amar a Deus só na alma. Não, nós temos que amar nos 3 âmbitos: coração, entendimento e força. Essa tradução aqui que ela fala coração, alma e força, eu acho que ela deixa bem mais Sim. Mastigado isso, né? Que o coração seria a emoção, a alma seria a razão e a força seria o corpo. Isso. Então nós temos que amar o coração, que é o espírito, entendimento ou alma, que é a razão, e força, que é o corpo. Amém? Mas o santo todavia vive em sociedade, e a fim de servir a Deus andando nos seus caminhos. Nós temos que servir a Deus andando nos caminhos dele. Não adianta nada a gente se isolar, não adianta nada a gente ir para qualquer outro lugar. Não, nós temos que andar junto com as pessoas e fazer a vontade de Deus. Aqui cabe o comentário do Cleiton, que falou: a garça vive meio a lama, mas não se suja. É isso aí, exatamente. Ela suja só os pés. Ela suja só os pés. E tu olha, a plumagem dela é branca, limpa, né? E nós temos que ser exatamente isso, Cleiton. Muito bom. A maneira mais segura de nós nos abster de todo mal é nós ocuparmos com o bom, com o bem. Então, para nós parar de fazer o mal, nós temos que encher a nossa vida de fazer o bem. Por isso que esse versículo descreve bem os cristãos, que nós, embora frágeis, embora fracos, nós odiamos o mal e não queremos viver nele. É isso que nós temos que fazer: lutar com todas as nossas forças, mesmo falhos e mesmo frágeis, para não viver no mal, para não viver dentro que a palavra de Deus para nós: não vos conformeis com o mundo. Ou seja, eu não posso de forma alguma andar conforme o mundo está andando. Os cristãos verdadeiros, eles amam a verdade, eles amam a justiça, eles amam a genuína piedade, e habitualmente eles andam nela em todos os momentos do dia, em todos os momentos da noite. Eles anseiam pela perfeição, a perfeição de um dia chegar na presença de Deus. Eles anseiam para se livrar de todo o pecado e ser guiado por toda a santidade de Deus. Gostaria de andar com o coração renovado, de seguir o Senhor Jesus Cristo em cada pensamento, palavra e ação. Que nós possamos fazer isso de verdade. E nós gostaríamos, eu gostaria muito de ser a encarnação da santidade aqui na terra. Eu gostaria muito de poder ser, como eu falei, de um dia as pessoas olharem para mim e falar como falaram lá em Hebreus 11: o mundo não é digno dele. Que nós possamos colocar isso em prática na nossa vida, que nós possamos fazer que isso seja realidade no nosso viver, que nós possamos colocar em prática esse amor de Deus de verdade no nosso viver. Vamos parar por aqui, que já é 9 horas. Chegamos e amanhã nós vamos continuar no versículo 4.
Amanhã nós vamos fazer novamente às 8 horas da noite. Nós vamos estudar daí o 119, o versículo 4. E assim cada dia a gente vai estudando o versículo. Muito obrigado pela presença de todos. Quero mais uma vez pedir, hoje uma meia hora antes de começar a live, eu tentei entrar no Facebook para fazer uma postagem e não consegui. Estava dando umas travadas. Por isso que eu coloquei lá que de repente não ia conseguir fazer pelo Facebook. Então se inscrevam no canal. Vai ser mais uma vez colocado ali o endereço ali nos comentários. Se inscrevam no canal, propaguem esse canal para que as pessoas possam ouvir da palavra de Deus. Nesse canal eu quero fazer, assim como nós estamos fazendo o Salmo 119 aqui nessas conversas, eu quero fazer o Salmo 119, só que eu quero fazer em pequenos trechos. Cada versículo eu quero explicar ele em 10 minutos, para não ser uma coisa maçante, porque eu sei que nós temos uma vida corrida, e por ter a vida corrida muitas vezes a gente não tem uma hora para escutar. Então propaguem para os amigos de vocês esse canal, para que eles possam ouvir a palavra genuína. Nós estamos vendo hoje em dia dentro das igrejas pessoas pregando triunfalismo, pessoas pregando um evangelho motivacional, pessoas pregando um evangelho de prosperidade. E nós que estamos pregando a verdade, por que nós não vamos propagar a verdade de Deus? Então que nós possamos fazer isso. Como eu estava conversando esse dia com o presbítero Cleito, e eu sei que ele vai fazer uma pregação a respeito de nós nos movimentarmos como nuvem. Só que eu não vou dar spoiler aqui, a pregação é do Cleito, eu vou deixar para o Cleito fazer essa pregação, que nós devemos andar todos juntos, sempre juntos. Não adianta nada ter uma pessoa que sabe muito e a outra pessoa que não sabe nada. Nós devemos chegar todos ao mesmo nível. E um dia nós, Cassi, pega para mim o Salmo 100, está com o telefone na mão? Salmo 119, versículo 99. Para um dia nós colocar esse versículo em prática na nossa vida. Ela vai achar o versículo aí? 119, versículo 99. E aí nós vamos encerrar com esse versículo. Pode ser na NTLH? Pode ser? É que 119 é grande. Eu entendo mais do que todos os meus professores, porque medito nos teus ensinamentos. Para que um dia nós possamos entender mais que os nossos professores. A minha meta é essa. Eu quero saber mais do que o meu mestre. E eu quero que vocês tenham essa meta. Se hoje vocês acham que eu sei alguma coisa, eu quero que vocês saibam muito mais do que eu sei. Amém? Eu quero convidar vocês a fazer mais uma oração e assim a gente entregar esse culto. Querido Deus e amado Pai, eu quero engrandecer o Teu santo e maravilhoso nome. E quero Te agradecer, Senhor, pelo que Tu fez aqui nessa noite. Por Tu ter nos tocado tão grandemente, Senhor. Por Tu ter falado conosco tão profundamente. Que nós possamos, Senhor, de verdade colocar em prática isso que nós lemos aqui. Que nós possamos colocar esse versículo, Senhor, de verdade, de não praticar o mal e andar nos Teus caminhos verdadeiramente. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, que nós possamos ser cheios dos dons do Espírito para amar as pessoas e transbordar Cristo no nosso viver. Que nós possamos ser espelhos que refletem a imagem de Cristo e fazer a Tua vontade todos os dias. Muito obrigado, Senhor, eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela presença de todo mundo, que Deus abençoe vocês verdadeiramente e nos encontramos amanhã de novo. Fique na paz.